bom dia para vocês. Estamos começando mais um Morning Call hoje, dia 19 de setembro de 2023. Uma chuva aqui em Porto Alegre, setembro tem sido super chuvoso aqui no sul, mas é isso aí, bora começar o dia, porque hoje a palavra que define é cautela. Então bora lá. Bom, começando com os Estados Unidos, os futuros de Nova York vão subindo cautelosos nessa manhã. Afinal de contas, amanhã a gente tem decisão de política monetária, principalmente lá fora, lá nos Estados Unidos. A expectativa de fato é que o Fed mantenha o juro como está, no mesmo patamar, mas, obviamente, pós decisão aí do juro, pós anúncio do juro e muito possivelmente o anúncio dessa manutenção, a gente vai ter a comitiva do Powell, então falando às 13h30 da tarde, e é onde sempre o mercado olha e tenta entender os sinais que ele vai dar, que ele vai falar nessa comitiva amanhã, nessa entrevista de amanhã. Então, eu repeti isso ontem, às vezes parece um pouco repetitivo, mas realmente é isso. Os mercados ficam aí cautelosos para esses sinais que vão vir amanhã, então não tem como a gente fugir dessa pauta, tá certo? Bom, então os futuros de Nova York vão subindo nessa cautela, vamos ver aí o que nos aguarda para o restante do dia. A Ásia basicamente fechou majoritariamente em queda nessa madrugada. As principais bolsas asiáticas aí, então, acabaram fechando em queda, com exceção de Hong Kong, tá? Antes das decisões de juros na China, que vem hoje à noite, ali por volta das 10h15 da noite. Obviamente, a espera também do Fed amanhã e a espera do Japão, que também decide juros, só que daí na sexta-feira. As bolsas da China continental, que subiram sozinhas ontem, devolveram os ganhos. E em Tóquio, na volta do feriado, as ações de tecnologia acabaram liderando as baixas, mas as montadoras avançaram. Vale destacar que a bolsa de Hong Kong abriu em baixa depois de tocar a mínima em um mês na véspera, mas avançou com ações do setor financeiro de consumo e depois que as incorporadoras Country Garden e Sunac conseguiram fechar aí os acordos com os seus credores. Sobre o minério de ferro, ele caiu 0,69% no segundo recuo consecutivo por lá. Comentando rapidamente aqui os fechamentos dos principais índices da Ásia, índice Nikkei fechou com uma queda de 0,87%. Hong Kong acabou fechando então com uma alta pouco expressiva, mas ainda com uma alta de 0,37%, e o principal índice da China, o Xangai Composite, fechou com uma leve queda de 0,03%. A Europa vai seguindo os futuros de Nova York nessa manhã e vai ensaiando então a sua alta antes do Fed. Bom, vale destacar que a exceção é a Bolsa da Alemanha, que vem tendo aí uma leve baixa depois da atualização trimestral das projeções econômicas da OCDE, que acabou cortando aí as projeções do PIB da zona do euro em 2023 e 2024 passou a prever uma recessão na Alemanha ainda neste ano. Super importante, a Alemanha que tem um dos principais PIBs aí da Europa. Vale comentar também, ainda na zona do euro, a leitura final da inflação de agosto, com uma alta de 5,2%, veio marginalmente abaixo dos 5,3% de julho, da prévia e da projeção. Já o núcleo acabou avançando 5,3% como previsto. Em Londres, as mineradoras são mistas aí e a petroleira PB avança depois que o Brent tocou $95 por barril, embora tenha arrefecido na última hora. E
finalmente chegando no Brasil, finalmente, mas de fato, aí repetindo um pouco do que eu tinha comentado ontem também, afinal de contas, amanhã a gente tem Copom por aqui, então não só o Fed às 13h30, às 13h é super importante, mas às 6h30 aí sai a decisão do nosso juro, e a gente espera então pelo comunicado para entender como vai se dar os próximos cortes da Selic. Só lembrando, você que de repente não está muito por dentro do mercado, vale lembrar que na última reunião do Copom, de fato, os dirigentes já começaram a cortar os juros aqui. A gente vem tendo uma tendência contrária do restante do mundo, porque lá em 2021, a gente de fato, 2021, a gente começou a subir os juros muito antes de grandes economias, né? De grande parte das economias. Então, de fato, a gente começou esse aperto monetário muito antes e agora a gente vem, então, começando esse corte nos juros antes, é natural, né? Que seja antes do restante das economias. E na reunião passada, então, foi o primeiro corte, um corte de 0,50. Muito provavelmente amanhã também a gente vai ver um corte de 0,50, mas fica aí a expectativa para a gente entender como vai se dar os próximos, ou seja, no final do ano, será que a gente terá um corte de 0,75? O quanto que os dados conseguem aí apoiar um corte maior na nossa economia, no juro da nossa economia ou não. Então fica essa expectativa por aqui, sem dúvida nenhuma. Os mercados domésticos, quando se trata de economia, estão olhando para o Copom amanhã. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Então, volto aqui amanhã. Não se esqueçam de deixar os feedbacks aqui embaixo. É super importante vocês comentarem, enfim, a gente poder trocar uma ideia e conversar para entender se de fato o programa está ajudando vocês ou não. É isso. Amanhã volto. Muito obrigada.